Olá pessoal, boa tarde, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso último assunto trabalhado com vocês em aula sobre a ideia da formação da crosta terrestre. Na última aula eu expliquei a vocês que o surgimento da Terra vai acontecer há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E nós chamamos esse surgimento de tempo natural, ou pode também ser chamado de tempo geológico, tempo natural ou tempo geológico. E este tempo natural, ou que também chamamos de tempo geológico, ele vai ser marcado por eras, por períodos, por épocas. Eu classifico esse tempo como tempo geológico. Mas existe também um outro tempo que eu vou classificá-lo como tempo histórico. E daí vai haver a diferença do tempo geológico do histórico, porque o histórico ele é o tempo humano, o tempo do ser humano. E eu coloco a ideia do tempo do ser humano a partir do dia a dia, de dias e noites, não é? A partir daí passa a ser contada a própria história, é o tempo histórico. Esse tempo histórico ele é baseado no relógio. O tempo histórico é baseado em horas, 24 horas, não é, que vai formar um dia. Esse tempo histórico é formado, então, em relógio, horas, dias, anos. Eu posso também classificar como décadas. O tempo histórico vai incluir séculos, vai incluir milênios. Então já percebam que eu classifico como tempo natural ou geológico eras, períodos e épocas, e eu caracterizo tempo histórico como tempo humano. E esse tempo humano vai ser baseado na vida do homem, dias, noites, horas, séculos, milênios e etc. Então, nós já percebemos a diferença de tempo geológico para tempo histórico. Gente, segundo a ciência, em sua origem, nós vamos ver o seguinte, que o nosso planeta surge, não é, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e em virtude de elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas uma massa de temperaturas, não é? Essa massa era uma massa ou um material incondicionalmente de uma forma de textura pastosa. Essa textura pastosa, ela posteriormente, ela começou a esfriar, e com esse esfriamento, com o passar do tempo, essa massa pastosa passou a ser chamada de magma. E este magma, ele começou a se consolidar em forma, formando os primeiros minerais e formando também as rochas que nós chamamos de rochas magmáticas, os minerais e as rochas magmáticas, que vai levar à consolidação e vai levar à origem da litosfera. Gente, litosfera ou crosta terrestre, tá? Todas as vezes que vocês ouvirem falar de litosfera ou crosta terrestre, sempre se refere tem o mesmo sentido, não é? A crosta ou a litosfera é a camada sólida da superfície da Terra. Então, a esta camada sólida eu chamo de crosta. A esta camada sólida eu chamo de litosfera. Litos, né? Litosfera vem do grego, que significa pedra. Litosfera, não é? Litos, radical grego, que significa pedra, e esfera, esfera. Então, litosfera é a camada superficial da Terra. E esta camada superficial, ela pode se dividir em duas porções. A primeira porção eu vou chamar de porção continental, com profunda medida de aproximadamente 85 quilômetros. E depois vem uma outra chamada crosta oceânica. Essa é uma camada que apresenta uma espessura de aproximadamente menor, né? Ela varia de 6 a 10
quilômetros, esses 6 a 10 quilômetros que a crosta ela vai variar, e abaixo da crosta, gente, vai estar uma espessura que nós chamamos de manto. Então tem a crosta, depois da crosta vem o manto, e daí o manto é a camada que apresenta uma espessura de aproximadamente 2.950 quilômetros, que é contida por magma, tá? Então é contida por magma. E com isso nós finalizamos a aula de hoje. Eu vou estar enviando, como sempre, o material para vocês de resumo. Façam também no caderno um resumo desta aula, do vídeo, mande para mim, tire uma foto do caderno e mande. Mais atividade que eu vou mandar para vocês, tá bom, gente? Tá ok? No mais, pessoal, se cuidem, tá bom? E nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser.